Oi! Vamos dar sequência em português? Capítulo 9, grupo 2, lá na página 60. Vamos lá, todo mundo, para a gente dar sequência e começarmos a ler o texto, ok? Esse capítulo, nessa parte desse texto de português, nós vamos falar de denotação e conotação. Então, vamos lá da sequência, pessoal. Se observarmos a quantidade de palavras que existe em um dicionário e lembrarmos que elas às vezes têm muitos significados, poderemos concluir: nossa língua é muito rica, cheia de possibilidades. Veja exemplos dessas possibilidades no texto a seguir. B-Movie. Já ouviram falar desse filme? É uma graça, né? Olha lá. O saboroso filme B-Movie conta a história de uma abelha que, ao se formar na faculdade, fica frustrada por sentir que não tem muitas opções de profissão. Mas essa abelha, chamada Barry B. Benson, era curiosa demais e queria ir além da fronteira da colmeia. Então, ela dá um jeito de fugir da colmeia e acaba se envolvendo com uma flor de florista, uma humana que era um anjo. Ao descobrir que os humanos produzem e vendem mel, Barry se assusta. E aí começa o desafio de fazer conviverem os mundos das abelhas e dos humanos. O interessante é que B-Move traz a discussão da modernização do trabalho. Tudo na colmeia é produzido de maneira automatizada. A forma como Barry questiona essa maneira de ver a produção e o trabalho, em que todos são verdadeiros robôs, é o ponto alto do filme. Vale a pena assistir a B-Move para refletir também. Vamos lá dar sequência na página 61. Releia estes trechos. O saboroso filme B-Movie conta a história de uma abelha. Próximo. Acaba se envolvendo com uma flor de florista, uma humana que era um anjo. A forma como Barry questiona essa maneira de ver a produção e o trabalho e que todos são verdadeiros robôs é o ponto alto do filme. Então, se você analisar esses trechos, notará que saboroso não é um adjetivo comum para um filme. Ora bolas, né? A gente vai falar, ai, que filme saboroso. Não é um adjetivo comum. Geralmente a gente fala o quê? Um filme interessante, um filme legal, um filme reflexivo, né? Perceberá também que uma flor de florista não significa uma flor de verdade. Tanto que, logo depois, o texto mostra que Barry conheceu uma mulher. Então, uma flor de florista quer dizer o quê? Era uma mulher, obviamente trabalhava numa floricultura, por isso ela era florista, e uma flor de florista quer dizer que ela era delicada, gentil, tá? Essa florista, uma humana, não era. Portanto, literalmente, um anjo. Existe uma pessoa que é ao mesmo tempo um anjo? Não. Anjo porque ela era boazinha, ela provavelmente era bondosa, ajudava todo mundo, por isso que ela tinha como característica um anjo, mas não que ela era realmente um anjo. Um anjo, como a gente fala, né, desses que fica no céu, né? Não. Por fim, quem trabalhava na colmeia eram robôs, mas abelhas que agiam como se fossem robôs, porque não existe robô abelha, concorda? Por que ele fala que era robôs? Porque elas faziam todo o trabalho sistematizado, tá? Essas palavras saboroso, flor, anjo e robôs foram usadas de modo um pouco diferente do usual. Veja agora outros exemplos. O divertido filme B-Movie conta a história de uma abelha. Acaba se envolvendo com uma florista delicada, uma humana que era bondosa. A forma como Barry questiona essa maneira de ver a produção e o trabalho e que todos trabalham sem parar é o ponto alto do filme. Olha, é o que eu falei ali em cima agora há pouco. No lugar do saboroso foi usado divertido. No lugar de flor, né, de florista, foi usado o quê? Delicada. No lugar de anjo, bondosa. E no lugar de robôs, que trabalham sem parar. Nesses exemplos, as palavras e as expressões em destaque que substituem aquelas que analisamos antes foram empregadas em seu sentido mais comum, geralmente o primeiro ou um dos primeiros significados que aparece no verbete de dicionário. Quando usamos as palavras em seu sentido mais comum, próprio e cotidiano, empregamos a linguagem denotativa.
Já quando usamos as palavras com sentido figurado, ou seja, mais abstrato, distante dos primeiros significados do dicionário, a linguagem é conotativa. Então, denotação é o uso próprio, mais comum e concreto das palavras e das expressões. É o real, né? Sentido real, literal. Conotação equivale a seu uso figurado, mais abstratos, tá? Aqui tem uma tabelinha de sentido denotativo, que no caso é um sentido literal, um sentido concreto, um sentido real, e o sentido conotativo, que é um sentido figurado, que ele permite várias interpretações, né? É mais abstrato, você está colocando uma expressão que não é o real, né? É só para dar uma característica, tá? Depois vocês terminem de ler essa tabelinha, tá? Vamos lá no exercício 1 da página 62. Para cada uma das frases, observando as palavras em destaque, marque D para denotação e C para conotação. Então, D vocês vão marcar se for o sentido comum, concreto, real. E C se for conotação, que é o sentido figurado, ou seja, abstrato e real. Olha lá na primeira. Ao descobrir que os humanos produzem e vendem mel, Barry se assusta e aí começa o desafio de fazer conviverem os mundos das abelhas e dos humanos. Os mundos aqui foi usado em que sentido? Conotativo ou denotativo? Aí vocês vão observar os demais e colocar ali ou C ou D, tá? No exercício 2. Em que tipos de texto você acha que ocorre mais denotação? E em qual deles você acredita que há mais conotação e por quê? Nesse exercício eu vou ajudar vocês, tá? Eu já coloquei a resposta, vamos lá ler a resposta. Então, tá perguntando quando ocorre mais, né? Em que tipo de texto ocorre mais denotação e em qual deles você acredita que há mais conotação. Então, olha lá, o sentido denotativo ocorre mais em textos informativos, que nos transmitem informações, pois a informação deve ser clara, objetiva e real. Já o sentido conotativo, um exemplo que ocorre muito, são nas poesias. Uma das razões que o autor usa esse sentido é para criar ritmo, dando emoção, e que muitas vezes brincam com as palavras. Então, a gente pode achar o sentido denotativo, encontrar vários sentidos denotativos em textos informativos, argumentativos. Por quê? Porque eles têm que passar uma informação real, concreta, tá? E a gente observa bastante o sentido conotativo em poesias, em poemas, tá? Que o autor usa até para criar ritmo, para dar emoção, né? E brincar com as palavras, que aí no caso seria o sentido abstrato, tá? Exercício 3 da página 63. Explique com suas palavras o que o autor de cada uma das frases a seguir sobre B-Movie quer dizer. Olha lá no A. O filme é uma luz no fim do túnel. Pois então, vocês terão que responder com a palavra de vocês se o sentido que o autor usou é conotativo ou denotativo. Aqui no caso, o filme é uma luz no fim do túnel. O que vocês imaginam? Sentido denotativo ou conotativo? Em cada frase, vocês vão ter que explicar o que ele quis dizer com essa fala dele sobre o filme. Na letra B, olha lá, o filme é uma pérola. Pérola a gente sabe, né, que é um objeto que a gente usa em anéis, brincos, colares. O filme é uma pérola. O que ele quis dizer com pérola? Então, vocês vão colocar aí as respostas de vocês, tá? 4. Os ditados populares também costumam ser cheios de conotação. Leia os que aparecem a seguir e explique o que eles significam. Olha lá na A. Cada macaco no seu galho. Já ouviram essa expressão? B. Filho de peixe, peixinho é. Caso vocês não conheçam as expressões, peçam auxílio a um familiar adulto que provavelmente, certamente, eles saberão o significado de cada expressão, ok? E aí vocês coloquem aqui o que elas querem dizer, tá? Exercício 5, página 64. Releia esta passagem do texto. Ao descobrir que os humanos produzem e vendem mel, Barry se assusta e aí começa um desafio de fazer conviverem os mundos das abelhas e dos humanos.
Com base nesse trecho, podemos compreender que no filme considera-se a possibilidade de as abelhas venderem seu próprio mel, b. a facilidade de fazer humanos e abelhas conviverem em paz, c. uma forma de viver que é comum a abelhas e humanos, d. a negação de conflitos entre os humanos e as abelhas, e a existência de um modo de vida das abelhas diferente dos humanos. Então aqui, nesta frase, Barry se assusta com a dificuldade de conviverem com os dois mundos, o das abelhas e o dos humanos. Mundos aqui significa o quê? Modos de vida diferentes. Lógico, né? Pois as abelhas e os humanos têm modos de vida totalmente diferentes, não é mesmo? Então, leiam novamente as alternativas para ver qual a melhor quer dizer, se encaixa referente a conviverem os mundos das abelhas e dos humanos, tá? Exercício 6. Crie duas frases com a palavra delicioso, uma com sentido denotativo e outra com sentido conotativo. Lembre-se da explicação para o trecho. O saboroso filme B-Movie conta a história de uma abelha. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês façam outros, tá? Então, olha lá. No sentido denotativo é o real, concreto, e o conotativo, irreal, abstrato. Então, o meu exemplo sobre o sentido denotativo. Estou comendo um delicioso chocolate. Eu nem gosto, né? Ali é o sentido denotativo, delicioso chocolate, porque ele é muito bom, ele é delicioso, é real, concreto. Agora, um sentido conotativo. Esse vídeo está delicioso. Tem como a gente saber se esse vídeo está delicioso? Ele pode estar o quê? Legal, né? Animado ou chato, mas não delicioso. Aqui eu usei, no caso, essa palavra, esse vídeo está delicioso no sentido conotativo, porque é abstrato. Não há como sentirmos o gosto do vídeo, né? Então, aqui vocês vão criar outras duas frases, uma com sentido denotativo, outra com sentido conotativo, com a palavra delicioso. Exercício 7. Escolha o ditado que mais se relaciona com cada imagem. Então, vocês têm que observar as imagens, tá? Tem 3 imagens ali, observa cada uma bem atentamente e aí já observa as alternativas. Qual melhor se encaixa, qual melhor se relaciona com as imagens, né? Então, vocês vão ler todas as alternativas e marcar a resposta correta de acordo com cada imagem, tá? Continuando lá na página 66, acompanhe a leitura comigo, quinto ano. Gregos tinham computador astronômico, mostra tomografia. Mecanismo achado em navio naufragado tem quase 2.200 anos e permitia prever eclipses do Sol e da Lua com anos de antecedência. A mais avançada tecnologia de obtenção de imagem do século XXI acaba de revelar quanto os antigos gregos já eram tecnologicamente sofisticados. Pesquisadores do Reino Unido, da Grécia e dos Estados Unidos submeteram o chamado mecanismo de Anticythera, um misterioso aparelho do ano 150 a.C., a uma tomografia computadorizada e confirmaram que ele era capaz de prever eclipse do Sol e da Lua com antecedência de anos e grande precisão e provavelmente também a posição dos planetas no céu. Então, ali nós temos o Observatório Nacional ao fundo, né, lá em Atenas, na Grécia, e aqui nós vamos dar continuidade no texto, mas aqui está falando que o quê? Que os gregos tinham, sim, naquela época, há muito tempo atrás, o computador astronômico, que foi muito importante para a época deles, tá? Para saber se um eclipse ocorreria ou não em determinada época, era preciso mover os ponteiros do alto do mecanismo, na parte de trás dele, até a data desejada, explica Frey. Aí a pessoa olhava para o ponteiro de baixo, que se posicionaria sobre caracteres que indicavam a ocorrência de eclipses lunares ou solares. Nós também achamos que o mecanismo indicava a hora em que os eclipses ocorriam, diz o pesquisador que trabalha na Universidade de Cardiff. O aparelho é um exemplar aparentemente único. Só no final da Idade Média é que sistemas com complexidade parecida, relógios de precisão, iriam aparecer.
mas não existe nada de mágico nele em relação ao conhecimento da época. A diferença é que ele reúne todos esses conhecimentos em forma mecânica, avalia o pesquisador brasileiro Germano Afonso, especialista em arqueoastronomia, o estudo da astronomia praticada por povos antigos, da Universidade Federal do Paraná. Para ele, a descoberta tem grande impacto na história da astronomia, já que muitos astrônomos hoje ainda duvidam de que os povos antigos fossem capazes de prever eclipses. Porque muitas pessoas duvidavam que eles fossem capazes de prever eclipses porque imaginavam o quê? Que naquela época não tinha tecnologia. Só que a tecnologia daquela época, para eles e para aquilo, era o quê? Muito moderno. Como para nós hoje, a nossa tecnologia é o quê? É mais do que moderna, tá? Então, cada época com a sua tecnologia era moderna para aquilo que precisava para aquele momento, para aquela época, tá? Observe a passagem a seguir adaptada do texto anterior. Nós também achamos isto. O mecanismo indicava a hora em que os eclipses ocorriam. Pessoal, eu coloquei o isto ali em o sublinhado de vermelho, observaram? Vamos ver o porquê. A palavra que foi retirada do trecho original e substituída por isto. No texto original, ali onde está o isto que eu sublinhei de vermelho, era que, tá? A informação que indica a opinião dos pesquisadores continua a mesma, depois dos dois pontos. O mecanismo indicava a hora em que os eclipses ocorriam. Olha aqui outra flechinha vermelha que eu coloquei para vocês prestarem atenção. A primeira parte da passagem introduz a segunda. Veja que isto se refere à segunda parte da passagem que aponta para a suposição dos pesquisadores. Agora leia a passagem original. Nós também achamos que o mecanismo indicava a hora em que os eclipses ocorriam. Note que a palavra que, ali ó, que os mecanismos, retirada na adaptação, liga os dois enunciados. Nós também achamos, aí o que, né, vai ligar o que? Que o mecanismo indicava a hora em que os eclipses ocorriam. Então, no texto ali foi tirado o que e colocado a palavra isto depois de dois pontos, na sequência, né, vindo os dois pontos, sem mudar a frase. Gente, pode observar, tanto ali no primeiro em amarelinho quanto no segundo, a frase é a mesma, tá? Não mudou o sentido da frase. Exercício 1, página 68. Lendo a reportagem, notamos que, já na época dos gregos antigos, havia aparelhos comparáveis a computadores. Isso deixa claro que a. Somente os notebooks podem ser considerados modernos. B. A modernização não tem época nem local, ela acontece naturalmente. C. Os gregos eram mais espertos em suas criações do que nós somos hoje. D. Não existia algo que pudesse ser considerado moderno na Grécia Antiga. E. A Grécia ainda é o país mais tecnológico do mundo. Então, nesse exercício, nós devemos levar em conta o que tinha naquela época, que para eles, como eu já falei ali atrás, era de última geração, era muito moderno. E o que hoje nós temos para nós é de última geração, é o que há de mais moderno, né? Então, a modernização acontece ao longo do tempo e de forma normal, natural. Então, assinale a alternativa correta referente a isso, tá? Exercício 2. Qual era a função da máquina encontrada que parece uma espécie de computador dos antepassados? Volte no texto para encontrar essa resposta. Qual era a função daquela máquina? O que ela previa? Tá? 3. Você sabe o que é astronomia? Pesquise essa palavra no dicionário e registre sua resposta. Somente isso. Pega no dicionário o que é astronomia e coloca aqui o verbete. 4. Separe corretamente as sílabas de cada uma das palavras. Olha lá na A. Tecnologia. B. Obtenção. C. Submeterem. Pode observar que eu tenho uma letrinha muda. Olha lá no A. Vou dar o exemplo do A. Tecnologia. Quando eu tenho uma letrinha que é muda, ela vai ficar sempre com a sílaba anterior, tá? Então, no caso ali, para separar a tecnologia, vai ficar como? Tec, no, lo, gi, a. Então, o C ficou junto com a primeira sílaba, com a sílaba anterior a ele, tá? E aí, vocês separem as duas outras palavras. Exercício 5.
Observe com atenção a primeira sílaba de cada uma das palavras do exercício anterior. O que há em comum entre elas? Já até dei uma dica ali, né? O que elas têm em comum, gente? Quando nós separamos as sílabas, o que aconteceu com elas? O que todas elas tinham na primeira sílaba? Aí vocês coloquem aqui, tá? Exercício 6. Retire do texto outra palavra com uma consoante muda e separe as sílabas. Vai lá no texto e retire uma palavra que tem uma consoante muda, como ali na página anterior. Tecnologia, não tinha o C mudo? Então, volta lá no texto e procure outra palavra desse sentido. 7. Reescreva os enunciados unindo as duas partes que cada um deles apresenta. Eu fiz ali com vocês a letra A, para dar um exemplo, e vocês vão fazer os demais, tá? Na letra A mais avançada tecnologia de obtenção de imagens do século XXI acaba de revelar isto. Pode ver lá que eu coloquei um sublinhado no isto. Os antigos gregos já eram tecnologicamente sofisticados. No lugar do isto, nós temos que colocar a palavrinha que eu já troquei com vocês. Nós vamos ter que tirar o isto e tirar os dois pontos. Olha lá como que ficou. A mais avançada tecnologia de obtenção de imagens do século XXI acaba de revelar que os antigos gregos já eram tecnologicamente sofisticados. Mudou a frase, pessoal? Não. Mudou o sentido da frase? De maneira nenhuma. É isso que vocês vão fazer com com os demais itens, no B, no C e no D, ok? 8 da página 70. Leia o texto e converse sobre ele com os colegas e professor. Então, vamos acompanhar a leitura, pessoal. Computador não faz com que se leia menos, diz Ruth Rocha. Em setembro de 1969, Ruth Machado Lousada Rocha teclava uma máquina de escrever trancada no quarto. Acostumada a criar textos para adultos, ela tentava terminar a sua primeira história infantil para a revista Recreio. Só abriu a porta quando finalizou o conto Romeu e Julieta sobre duas borboletas de cores diferentes. Como uma lagarta que sai do casulo, nascia ali também a escritora Ruth Rocha. Veja a seguir uma entrevista com a autora. No caso, a folhinha aqui é quem está entrevistando a autora, tá? É o jornal. A infância mudou nesses anos? Ruth Rocha vai responder. As crianças são muito parecidas. Por isso, livros infantis mais antigos e contos de fadas ainda encantam gente do mundo todo. Aí a folhinha pergunta, mas hoje tem o computador e outras tecnologias. O problema não é o computador ou a TV, é o uso excessivo deles, quer dizer, o uso demais, né? Tem criança que fica o dia inteiro com as telinhas ligadas. Não pode. É preciso ter hora para brincar, estudar, sair, comer e, claro, também para o computador e a TV. Tem de ter disciplina. Brincar na rua faz falta? Faz falta, claro, mas hoje é muito perigoso. E a criança inventa brincadeiras onde estiver. Quando meus netos eram pequenos, por exemplo, eles transformavam tudo o que eu tinha na sala de casa em pista de carrinho. A imaginação é muito forte. Usar o computador faz com que as crianças leiam menos? Não acho. Nunca se vendeu ou produziu tanto livro. Na minha época não tínhamos opções. Meus colegas não conversavam sobre literatura e as escolas não tinham bibliotecas. Conhecíamos só as histórias de Monteiro Lobato. Hoje há mais opções. A senhora lia muito quando era criança? Muito. Quando eu tinha 13 anos, decidi ler todos os livros de uma biblioteca circulante que ficava na Avenida São Luís. Claro que não consegui, mas acho que li a biblioteca inteira do Colégio Rio Branco, onde estudei e trabalhei. E ouvia muitas histórias também. Meu avô era um grande contador de histórias. Era um velhinho engraçado que adorava contar contos de folclore, dos irmãos Grimm, fábulas, histórias da Mil e Uma Noites. Já meu pai só sabia 3 histórias: do Aladim, de um homem com uma perna amarrada, que eu não sei de onde ele tirou, e outra que não lembro. E minha mãe, quando descobriu Monteiro Lobato, lia várias histórias para a gente. Então, aqui ela está falando, né, que é importante, sim, lógico, usar o computador. Não, ela não está falando para não usar, só que de maneira o quê? Disciplinada.
que a pessoa tem que ter, que as crianças têm que ter o quê? Horário para aquilo, né? Tem que brincar também de outras coisas e sair um pouquinho da frente da telinha do computador, né? Olha lá no exercício 9 da página 71. A questão do acesso de crianças cada vez mais novas a aparelhos tecnológicos como tablets e computadores gera muita discussão. Segundo Ruth Rocha, na entrevista em que ela fala sobre isso, então olha lá, o que ela vai falar? A. O problema são as crianças que não assistem TV? B. O problema não são aparelhos em si, mas o uso excessivo deles? C. As crianças aprendem mais por meio de tablets do que de livros? D. As crianças não gostam mais de contos de fadas por causa dos computadores? E. As crianças simplesmente não leem mais? Que será? Qual é o problema mencionado pela autora referente ao uso de computador e TV? Se precisar, volta ali na leitura para responder a alternativa correta. Exercício 10. Ruth Rocha acredita que as crianças mudaram muito desde a época de sua infância. Retire do texto um trecho que comprove ou desminta essa afirmação. Então, volta lá no texto que acabamos de ler, retire um trechinho dele que vai comprovar ou desmentir a afirmação dela referente a ela acreditar que as crianças mudaram muito desde a época de sua infância, tá? 11. Releia esta passagem do texto. E minha mãe, quando descobriu o Monteiro Lobato, lia várias histórias para a gente. Quem lia várias histórias para ela? Quem era a pessoa que lia várias histórias? É só colocar ali. 12. Ruth Rocha afirma: é preciso ter hora para brincar, estudar, sair, comer e, claro, também para o computador e a TV. Usando alguns dos verbos que ela emprega em sua afirmação, complete as frases. Bom, quais os verbos ela usou nessa afirmação, pessoal? Eu sublinhei ali de vermelho para vocês lembrarem. Nós já sabemos que verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Olhem os verbos usados por ela e vocês têm que completar as palavras, as frases, desculpa, as lacunas das frases aqui dos itens A, B e C com aqueles verbos ali, tá? Qual se encaixar melhor nessas frases. Bom, terminamos o conteúdo de português do grupo 2, tá? Quinto ano. Na próxima aula a gente dá sequência com outro conteúdo, ok? Fiquem com Deus, até mais, beijinhos!